Resolvemos então dedicar esse domingo a estudar um pouco mais a respeito da apologética, tá certo? E por isso é que nós contamos aqui entre nós hoje com a vida do nosso irmão Peter Kupes. Ele é missionário cristão, ele é formado, é um apologeta, né? Trabalha hoje, né, lá nos Estados Unidos, no Canadá, tá certo? Já trabalhou durante alguns anos ali na Coreia do Sul também, entre meio alunos, né, de uma escola particular. E, queridos irmãos, hoje está conosco para nos ensinar um pouquinho a respeito dessa questão tão importante, tá certo? Eu mesmo hoje eu estou meio animado, né, queridos, que eu gosto um pouquinho de apologética. Então deixa eu aqui fazer rapidamente a introdução dele. Peter Kupes possui mestrado em Filosofia da Religião e Ética pela Universidade de Biola e mestrado em História e Filosofia da Ciência e Tecnologia pela Universidade de Toronto. Ele trabalhou como professor adjunto de filosofia na Universidade de Biola, né, e como instrutor em tempo integral no Colégio Donju, na Coreia do Sul. Enquanto vivia na Coreia, ele começou uma página popular de apologética no Facebook, tá certo? Chamada Mars Summit. Eu já me inscrevi lá, se você quiser depois eu te passo o link para você também poder acompanhar a atividade da página. Que se concentra nas questões chaves relacionadas à verdade do cristianismo em relação a outras religiões e outras demais visões de mundo também. Ele regularmente fala em campi universitários do Canadá e foi convidado a pregar, falar e ensinar internacionalmente em lugares como a Coreia, Indonésia e agora pela primeira vez no Brasil. Os mais familiarizados um pouco com a apologética sabem que essa universidade onde ele estudou e se preparou é a universidade onde dá aulas o famoso, né, internacionalmente conhecido Dr. William Lane Craig, né, talvez o maior apologeta vivo hoje, né? Aquele apologeta cristão que põe temor de Deus no coração dos ateus. É o que o pessoal costuma falar sobre ele, né? Ninguém gosta de debater com o rapaz, tá certo? Ele é meio fraquinho da cabeça, viu, irmão? A cabecinha dele é meio fraca. Queridos, vamos convidar o nosso irmão Peter, então, a Valerie também, a quem desde já e de antemão agradecemos muito pelo trabalho de tradução, né? Na quinta-feira, o seu esposo Davi também nos ajudou muito lá na FATEL, né? Uma palestra que o Peter deu para os alunos de teologia da FATEL. O Davi é que nos ajudou na tradução. Hoje será a Valerie e ele então vai ter todo o espaço aqui para poder falar um pouco a respeito dessa importante ciência. Deus abençoe, meu caro. Fique à vontade. Bom dia. I'm not going to translate that. As Pastor Daniel said, this is my first time in Brazil and first time in South America. It's a very special time for me. Como o pastor Daniel falou, é minha primeira vez aqui no Brasil, na América do Sul. É um tempo muito especial para mim. I've been trying to learn some Portuguese words, and so far I've learned vamos, olá, bom dia. Ele tentou aprender um pouco de português e ele falou as palavras que ele aprendeu. And I've tried to learn some fun words as well. E algumas palavras divertidas. Tá ligado? Pra caramba! Estrangeiro louco! O que ele disse? I look forward to learning many more words. Eu espero aprender mais palavras. As a Canadian, when I think of Brazil, I think of two things. I think of soccer and the Amazon jungle. Como canadense, eu penso em duas coisas aqui no Brasil: futebol e a floresta amazônica. And I know there are many more things, but those are two very special things. Eu sei que há muito mais coisas aqui, mas aquelas duas coisas são coisas especiais. I know there are jungle in other parts of South America because I once heard the story you may know about of Jim Elliot and Nate Saint and his friends. Eu sei que tem muito mais aqui na América do Sul, muita floresta, porque eu já ouvi a história de dois missionários, o Jim Elliot e Steve Saint. Sadly, the two of them and their friends were martyred, were killed as they tried to bring the gospel to some native Indians in the jungles of Ecuador. Infelizmente, estes homens foram
mortos, né, na floresta de Equador. The good thing about their death, though, the positive side, is that jungle tribe eventually gave their lives to Christ. Mas o lado positivo é que aquela tribo lá em Equador se rendeu a Jesus Cristo como Salvador. And the son of one of those missionaries, the son of Steve Saint, eventually lived among them and ministered to them as an adult even. E o filho de um dos missionários que foi morto, ele entrou no ministério e continua esse legado do pai. And one day, one of the elders in that jungle tribe, a man called Minkai, got the opportunity to leave the jungle and to go to America and see what life was like there. E um dia, um dos líderes da tribo lá teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos e ver como é a vida lá. He went there with Steve Saint. Together, Steve Saint and Minkai went to America, saw what everything was like, and then Minkai went back to the jungle to tell his people what it was like. Então, este líder, ele foi junto com o Steve Saint para conhecer a vida nos Estados Unidos, e daí ele voltou para o país dele para contar como que é a vida nos Estados Unidos. So when he got back to the jungle, everybody was sitting around to hear about this. It was fascinating. And he was telling them about life in America. Então, quando ele voltou, ele estava lá na floresta com a tribo dele, e ele estava contando da vida nos Estados Unidos, e todo mundo ficou fascinado. And he said, those foreigners there, they're so nice. You can get into these things called cars. You go up to this house, and there's a window there, and someone looks at you and smiles. Ele falou que lá é muito legal, que os gringos são simpáticos, né? E eles têm coisas lá chamadas carros, e você entra neste carro e você vai para este prédio com uma janela, e na janela tem uma pessoa sorrindo. And when you go to the window of that house, someone appears there, they smile, and they just give you this bag of food. And it's hot, and it's fresh, and it tastes delicious. Então, essa pessoa sorridente, nessa janela, neste prédio, dá comida numa sacola para você. E essa comida é muito gostosa, é muito fresca. It's wonderful. É maravilhoso. And he says the foreigners there, they are so fat. They are so fat because they don't have to walk. They stand on the trail and the trail moves all by itself. E ele contou que os americanos, os estrangeiros, são gordos, muito gordos, porque eles não precisam fazer nada. And his wife looked at him and said, "Oh, you're talking wild. That can't be." Então a esposa desse líder falou para ele: "Nossa, você está falando bobagem. Isso não é verdade." And he said, "No, it's true. Mas não, ele falou: "É verdade, sim." They don't have to walk. They don't have to climb. They don't grow gardens. They don't do any of that." Então, eles não fazem nada. Eles não precisam caminhar pela cidade. Eles não precisam subir. Eles não plantam jardins. Eles não fazem absolutamente nada. And his wife said, well, "They don't grow gardens. I mean, how do they live? What do they eat?" Então a esposa perguntou para ele: "Como assim? Eles não plantam jardim? Como eles comem?" He said, "Well, they go to these big houses, and inside there's piles and piles of food everywhere." Então, eles entram nessas casas enormes e lá tem pilhas e pilhas de comida por todo lado. And they just help themselves to whatever food they want and go to the front of this house. Daí eles pegam qualquer coisa que eles quiserem e daí eles vão para frente da casa. They stand in this line, and when they get to the end of the line, there's this lady there, and she smiles at them really big. Então eles esperam na fila e quando eles ficam na frente da fila,
a uma moça lá, também sorridente. And when she smiles at them, when she smiles at you, that's the moment. You just take that food and you go out and it's all free. Então, quando essa moça sorri para você, é o momento certo. Você pega as suas coisas e você vai embora. É tudo de graça. And Steve Saint, the American missionary, was at it and said, well, it's not really free. You have to give them something like this. And he shows them a credit card. Então, o missionário Steve Saint falou, não é bem assim. Você precisa dar alguma coisa em troca. Você precisa dar Ele mostrou um cartão de crédito. Minkai said, that's nothing. They give that card right back to you. E o líder da tribo falou, não é isso mesmo, porque eles devolvem este cartão para você. Eles nem ficam com o cartão. It's free. É de graça. For Minkai, he thought things were one way, but things aren't always the way they seem. Então, para este líder, ele achou que as coisas fossem de um jeito, mas realmente as coisas não são exatamente como parecem. In Matthew 28, in the Bible, Mateus 28, Jesus gave the Great Commission. He told us to go into the world and share the gospel with all people. Então, em Mateus 28, Jesus fala que nós precisamos ir aos confins da terra para compartilhar o evangelho. The truth is, though, that many times, whether it's in Canada or I'm sure in Brazil as well, we as Christians don't share with people that we should share with. Mas, na verdade, lá no Canadá, talvez aqui no Brasil, não compartilhamos o evangelho como deveríamos. A lot of times we're afraid. We're afraid to talk to people who have difficult questions. Or we're afraid to get into emotional arguments with people. Então, muitas vezes, a gente tem medo de entrar em discussões com pessoas, brigar com pessoas, ou até ouvir perguntas difíceis. But a lot of times our fear comes because we think there could be objections to Christianity or questions that have no answer. Então, muitas vezes nós temos este medo porque há perguntas que a gente não sabe responder. When I was young, I went to a church in Toronto, in Canada, when I was a teenager. We would go to this church in the evening. Então, quando eu era jovem, eu frequentei uma igreja em Toronto. I remember the pastor would quote Jesus when Jesus said, "If you are ashamed of me before men, I will be ashamed of you before my Father in heaven." E o pastor daquela igreja sempre citou o versículo que fala: se você está envergonhado de mim em frente de homens, eu estarei envergonhado de você também. And that impacted me deeply inside. E isso me impactou muito. I remember thinking at school, if the teacher or students were saying something about Jesus, I had to stand up and say something. Eu me lembro que quando na escola um professor ou outro aluno falou alguma coisa contra Jesus, eu precisava falar em defesa dele. But the problem was many times I just didn't know what to say. Mas o problema foi que muitas vezes eu não sabia o que falar. So either I said nothing and I felt guilty, ou eu não falava nada e eu me sentia muito culpado, or I said something and I felt stupid. ou eu falei alguma coisa e eu me sentia idiota. And I think I'm not the only Christian to feel this way. Eu acho que eu não sou o único cristão que se sente assim. In the passage today that we have, it's in 1 Peter chapter 3 verse 15. Então, o trecho bíblico que ele vai pregar hoje é na 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sure, I'll say it in English. But sanctify Christ, or let's wait a second, you can find it in your Bibles. 1 Peter chapter 3 verse 15. 1 Pedro 3, 15.
Eu estou lendo da NVI, então talvez seja um pouquinho diferente da sua versão. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. No, just 15. In this verse, it says to be ready to make a defense. Então, neste versículo fala que precisamos estar prontos para dar uma defesa, de defender nossa fé. Or other translations might say a reason, an answer to people who ask us why we believe in Jesus. Outras versões da Bíblia falam talvez uma razão, um motivo, como ou porquê nós cremos em Jesus. The English word here, defense, or I don't know what it is in Portuguese, comes from a Greek word, apologia. And that's where we get the word in English, apologetics. Então, a palavra aqui, defesa ou uma resposta, vem de uma palavra grega, Apologia. apologia, que é apologética. In English, apologetics sounds like apologizing, but it has nothing to do with apologizing. Em inglês, essa palavra apologia é muito parecido com a palavra desculpa, pedir desculpas, mas não tem nada a ver com isso. Apologetics is about giving reasons for why we believe in Jesus. Apologética trata o assunto, trata de dar motivos, razões, porque a gente acredita ou crê em Deus, Jesus. It can focus on science or history or philosophy, or can even be your testimony of how God changed your life. Então, pode focar em ciências, em muitos outros estudos, ou no testemunho como Deus mudou a sua vida. In the church in Canada, they don't talk much about apologetics. I didn't hear of the word. Even though I grew up in churches, I didn't hear of the word until I was in university. Na igreja no Canadá, eles não falam muito sobre apologética. Eu não ouvi essa palavra até meu tempo na universidade. And before university, as a teenager, I became convinced that Christianity was really true, objectively true, true for all people, not just for me. Então, como jovem, ele foi convencido que o cristianismo realmente foi verdadeiro, não somente para ele, mas para todo mundo. And I said, if it's true for everybody, then it must fit together with science, with history, with philosophy, with everything else we know that is true. Eu pensei, se o cristianismo realmente é verdadeiro, tem que encaixar com ciência, com história. But people in my church, the churches I went to, they weren't interested in that kind of thing. Mas as pessoas na minha igreja não tinham interesse nessas coisas. But I said to myself, if evangelism is important, and people have objections about science and history and philosophy, wouldn't this be good to be able to answer their objections well? Então, eu pensei, se o cristianismo realmente é verdadeiro, eles não querem saber como encaixa com ciências, com história, e tem que ter uma conexão. I thought to myself, if we can give them a good answer, why not give them that answer? Então, eu também pensei, se a gente poderia dar uma resposta boa para essas pessoas, por que não estamos dando? And I wondered why I had never even heard of apologetics. E eu queria saber, por que eu nunca ouvi de apologética? I thought maybe the reason Christians don't talk about this or don't study it is because there are no good answers. Maybe they just don't fit together, science, history, and Christianity. E eu pensei, talvez o motivo que pessoas convertidas não falam sobre isso é porque não seja uma conexão, uma explicação que faz sentido e conecta todas essas disciplinas de vida. So many people in Canada would think of Christianity or religion as just a private, subjective truth, something you believed because it helped you.
not because it was really true. Então, muitas pessoas no Canadá pensam na religião de cristianismo como algo pessoal, que você não fala para todo mundo, mas é alguma coisa que você pratica a sós com Deus. And part of me thought, maybe that's true. Maybe this Christianity stuff, this Bible stuff, is just something we say is true because it makes us feel good, not because it's really true for everybody. E eu pensei, talvez isso é verdade. E a gente não fala porque não é a verdade para todo mundo, mas só para mim. Maybe all this Christianity stuff, this singing and Bible reading, we just do it because we like to have friends at church and we like to be happy and we like to have some guidance in how we live our lives. Então, cristianismo talvez seja este tempo na igreja, cantando, conversando com nossos amigos, e realmente é algo que a gente faz porque é divertido. Maybe it was just a private, subjective truth, like your favorite food or your favorite color. It's just true for you. Talvez seja uma verdade objetiva para você, alguma coisa que você faz, igual uma comida que você goste. This is the way that people in Canada often think. Mas é neste jeito que as pessoas no Canadá estão pensando. But I was convinced that no, this was true for everybody, not just for me. Mas eu fui convencido que isso é a verdade para todo mundo, não somente para mim. And I was hoping that things weren't always the way they seem. Eu estava esperando que as coisas realmente não são como eles parecem. And even though it seemed Christianity was just a private, subjective truth, I was hoping that through my study and research and prayer, I could understand how it was a truth for everybody. E eu queria que cristianismo seja verdade para todo mundo, que oração, estudo bíblico realmente seja a verdade. So even though I was nervous, I began studying science, history, philosophy, other world religions. Então, apesar do fato que eu estava muito nervoso, eu comecei a estudar outras disciplinas, como ciência, história, filosofia. And over many years of research, of doing 2 master's degrees, I'm convinced that Christianity makes more sense and is more rational than any other religion or worldview out there. E durante muitos anos de estudo, eu realmente encontrei a verdade, que cristianismo é a verdade, faz sentido e faz mais sentido do que qualquer outra coisa no mundo. Sometimes I was troubled by some things, but if I studied more, I discovered there were good answers to my questions, to people's objections. Muitas vezes eu fiquei perplexo, mas depois de muito estudo, eu descobri que realmente tem respostas para minhas perguntas e as perguntas de muitas pessoas ao redor. And some of the things that have impressed me the most over the years are not what the Christians have said, but what atheists have said. E muitas coisas que têm me impressionado durante este tempo não são as coisas faladas pelos cristãos, mas realmente pelos ateus. In Canada, most people think that if you want to be really rational and logical about religion and ultimate reality, if you want to be like that, you will become an atheist. Então, muitas pessoas acham que se você é uma pessoa racional, que usa lógico, você vai se tornar ateu. But what I discovered is that even atheists think that there are good reasons to believe that God exists. Mas eu descobri que até os ateus acreditam que há motivos para crer no cristianismo. Quentin Smith is a very smart philosopher. He's retired now, but he's an emeritus professor at Western Michigan University in the United States. Quentin Smith. Quentin Smith, ele é um intelectual, ele é aposentado de uma universidade e ele tem muitas ideias boas. He once wrote an article called The Meta-Philosophy of Naturalism. Thanks. Ele escreveu um artigo chamado
Just say in English. Filosofia meta de Of naturalism, atheism. ateísmo. In that article, he said some things that were so amazing. If a Christian said it, I would think it's not true because the Christian is biased. But this is an atheist saying it. Então, este professor é ateu. E neste artigo, ele falou muitas coisas que me impressionou de uma forma que, se um cristão falasse, eu acho que eu não acreditaria. He said over the past half a century or so, maybe 50 or 70 years, there has been a revolution in philosophy of religion in the English-speaking world. Então, ele falou que nos últimos 50, 70 anos, houve uma revolução no mundo dos filósofos. 70 years ago, very few theistic philosophers existed. Very few philosophers believed that God really existed. Então, há 70 anos, houve poucos filósofos cristãos que... They didn't believe that God existed. Então, eles não acreditaram que Deus realmente existe. And the few that thought God existed did not allow that belief to affect their philosophy, to affect their scholarly work. E poucos filósofos que realmente acreditaram em Deus não deixaram este pensamento afetar a filosofia deles. But one very brave young Christian philosopher called Alvin Plantinga began to change all of that. Então, Alvin Plantinga, um filósofo muito corajoso, mudou tudo isso. He believed God existed, and he allowed that belief to affect his philosophy. Ele creu em Deus, a existência de Deus, e ele deixou essa crença afetar a filosofia dele. And he started publishing his ideas. Então, ele espalhou as ideias dele. In the 1960s and 1970s, he wrote a book called God and Other Minds. Então, nos anos 70 e 70, ele escreveu um livro chamado God and Other Minds. Yeah. Deus e Outras Mentes. He wrote another book called Naming and Necessity. Então, ele escreveu um outro livro chamado Philosophy, dando Local. nome e Necessity. necessidade. And these books were of such high quality. Quentin Smith says this. The atheist says they were such high quality. They were up there with the top philosophers in history. Então, até os ateus acreditaram nestes livros que foram de um nível muito avançado, alto. Great philosophers like Immanuel Kant, Então, filósofos como Immanuel Kant, Ludwig Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell. isso. And these were of such high quality that other philosophers who believed God existed started to allow their theism to affect their philosophy, to affect their scholarship. Então, estes livros foram tão bons que outros filósofos cristãos começaram a usar essas ideias para afetar a filosofia deles. And other young people who believed that God existed decided to become philosophers and do philosophy like Alvin Plantinga. Daí, outros jovens também que acreditaram em Deus começaram a estudar filosofia e usar isso na vida deles. All of this had an impact over the years, so that now surveys show in philosophy of religion some 70 to 80% of philosophers believe that God exists. Então, o impacto destes livros e destes pensamentos foi tão grande que agora filósofos cristãos 70% deles acreditam que Deus existe. According to Quentin Smith, Segundo Quentin Smith, Alvin Plantinga revolutionized this whole field of philosophy of religion. então este autor Alvin revolucionou
o estudo, filosofia. Most people in Canada don't know this. They don't think this is true. Muitas pessoas no Canadá não acreditam nisso, eles não acham a verdade. But things are not always as they seem. Mas as coisas não são exatamente como parecem. And in this article, Quentin Smith, as an atheist, he says about 99% of the atheists out there who don't specialize in philosophy of religion, 99% of them don't realize how good the arguments for theism are. Então, Quentin Smith falou, o ateu falou que 99% dos filósofos não sabem realmente da qualidade destes argumentos que Deus existe. He said if you put the average atheist into a room and had a debate with a philosopher who specialized in philosophy of religion and believed that God existed, probably this theistic philosopher would win every single debate. Ele falou, se você colocar um ateu e um filósofo cristão num debate, que 99% do tempo o filósofo cristão vai vencer ou ganhar o debate, porque os argumentos são tão bons. And now what is happening in the academy, in the universities, is percolating down and affecting the lives of average people. E agora que tudo isso está acontecendo nas universidades, agora está afetando outras áreas de vida. Let me give you an example. Vou dar um exemplo. William Lane Craig is one of the top apologists in the world. Então, William Lane Craig é uma pessoa que tem ele é especialista em apologético. He has a PhD in philosophy from a university in England. Ele é doutor de filosofia numa universidade em Inglaterra. And he has another PhD or a THD from a university in Germany in which he specialized in the historical evidence for Jesus' resurrection from the dead. E ele tem outro doutorado de outra universidade na Alemanha, que ele é especialista na doutrina que Jesus ressuscitou dentre os mortos. For the past few decades, he has gone around the world and debated with the top atheists and the top skeptics out there. Durante as últimas décadas, ele tem debatado os intelectuais e até os céticos. Over and over again, he wins these debates or at least ties them. E vez após vez, ele vence, ele ganha estes debates, ou pelo menos empate. One particular debate he did has become famous. Então, um debate em particular que ele fez tornou-se famoso. In the early 1990s, there was a man named Lee Strobel, who was the pastor of a church in Chicago. Então, nos anos 90, um homem chamado Lee Strobel, que era o pastor de uma igreja na cidade de Chicago. Lee Strobel had been an atheist and then became a Christian himself. Lee Strobel era ateu, mas ele se converteu. And now he was the pastor, a pastor in this church called Willow Creek in Chicago. E ele era um dos pastores da igreja Willow Creek em Chicago. And as a Christian who knew apologetics, he would spend time talking with atheists. E como um cristão que estudou apologética, ele passou muito tempo conversando com ateus. He had one atheist friend he would talk to quite a bit. Ele teve um amigo ateu com quem ele conversava bastante. And he said to this atheist friend one day, he said, Ele why disse a este amigo, don't we have a debate? que tal a gente ter um debate? He said, we could have the debate and host it in my church, in Willow Creek Church. Então vamos fazer o debate na minha igreja, na Willow Creek Church. Willow Creek is a big church. Então essa igreja Willow Creek é enorme. So they set the date for the debate. Então eles marcaram a data para o debate. And they did a lot of promotion. They were hoping to fill the church. Então eles queriam encher a igreja com gente. They were advertising on the radio. Então eles
anunciaram em vários lugares. And before the debate started, Lee Strobel had told his atheist friend to find the best representative of atheism that he could find. Então, antes do debate, Lee Strobel falou para o amigo ateu para ele encontrar um representante, o melhor representante de ateísmo. So this atheist friend chose a man named Frank Zindler. Então, o amigo dele escolheu este homem, Frank Zindler. Frank Zindler was the past president of the American Atheists. Então, este homem foi o ex-presidente da Associação de Ateus. A man who was highly respected for his great knowledge. Então, um homem muito respeitado pelo conhecimento. And feared by many Christians and theists. E muitos cristãos e teólogos realmente tinham medo dele. This was the man who would represent atheism. Este era o cara que ia representar o ateísmo. Lee Strobel also chose a representative for Christianity. He chose William Lane Craig. Então, Lee Strobel também escolheu um representante e o nome dele é William Lane Craig. William Lane Craig. A few hours before the debate started, people were lining up outside. Então, algumas horas antes do debate, houve muitas filas em frente da igreja. And about 1 hour before the debate started, they opened the doors at the back. Uma hora antes do debate, eles abriram as portas nos fundos da igreja. People started running down the aisle so they could sit in the front rows here. Então, pessoas entraram correndo para pegar os lugares na frente da igreja. I don't know many churches where they do that. Eu não conheço muitas igrejas onde eles fazem isso. In many churches I know everybody runs to the back. Em muitas igrejas eles ficam lá nos fundos. But here they wanted to be right at the front. Mas essas pessoas queriam estar bem na frente. People were excited. Pessoas estavam empolgadas. This was big. Isso foi uma grande coisa. Bigger than big. Maior do que maior. So they had the debate. Então, eles debateram. William Lane Craig gave his arguments. Frank Zindler gave his arguments. And they responded to each other. Então, os dois apresentaram os argumentos e responderam um ao outro. At the end of the debate, they did a survey of the audience. Então, no final do debate, eles fez pesquisa com a plateia. And they asked them who they thought had won the debate. E a pergunta foi, quem venceu o debate? Now, you might not be surprised to hear what the Christians thought. The Christians thought William Lane Craig had won. Então, não é surpresa que os cristãos acharam que o cristão venceu. That's not so surprising. Isso não é uma grande surpresa. What's very interesting is what those people who entered the debate as atheists, agnostics, and skeptics, what they said. Mas a resposta das pessoas que entraram no debate como agnósticos, céticos, então a resposta deles realmente foi surpreendente. Of those who entered the debate as atheists, agnostics, or skeptics, 87% thought that William Lane Craig had won the debate. As pessoas que entraram no debate como agnósticos, céticos, dentro deles, eles acharam 82%. 82% acharam que o cristão venceu o debate. And on these survey cards, they could indicate whether they had decided to become a Christian or decided to become an atheist. Então, nos cartãozinhos da pesquisa, houve uma pergunta se eles quiseram se converter. On these cards, 47 people said they had decided to become a Christian that evening. Então, na pesquisa, 47 pessoas responderam que eles se converteram aquela noite. And not a single person decided to become an atheist. E nenhuma pessoa se decidir a se tornar ateu. Many people, when they hear that story, they're shocked. Muitas pessoas, quando eles ouvem essa história, ficam chocadas. Because it seems like atheism is the rational religion, and Christianity is just about blind faith.
Então, por que eles acham que ateísmo é uma religião lógica, mas cristianismo é fé cega? But things are not always as they seem. Mas as coisas não são exatamente como parecem. Really, we should not be surprised, though. Realmente, a gente não deveria ser surpreso. If Christianity is objectively true, Se o cristianismo é verdadeiro objetivamente, if it's really true for everybody, se realmente é a verdade para todo mundo, if we're not just playing games here, but if we're here because this is really true, se estamos aqui porque é verdade e não estamos brincando, then we shouldn't be surprised that someone can make a persuasive, rational case for Christianity. não deve ser uma surpresa que alguém consegue fazer um argumento racional para o cristianismo. Do you believe that? Você crê nisso? Are you just here because your friends are here? Ou você está aqui porque seus amigos estão? Do you just sing these songs because you like singing? Você canta estes cânticos porque você gosta de cantar? Do you just come here because your kids get some babysitting? Ou você vem porque seus filhos vão para a classe deles? Or are you here because you're convinced this is really true? Ou você está aqui porque realmente você é convencido que cristianismo é verdade? Are you convinced that God deserves worship? Você é convencido que Deus merece louvor? And that there's only one true and living God who deserves our worship? E há um Deus vivo, verdadeiro, que merece nosso louvor? Is that what your life is about? Sua vida, isso é a razão da sua vida? Do you live for God or do you think that God lives for you? Você vive por Deus ou você acha que Deus vive por você? You were created to live, worship and glorify the one true and living God. Você foi criado para viver por Ele, para louvar Ele. That's what all of this is about. Então, It's because God is real. Deus é real, Ele existe e isso é a razão que temos igreja. And that's why it matters that we share the gospel with other people. E por isso é muito importante que nós compartilhamos o evangelho. And that's why it matters whether we're ready to give an answer for the hope that is in us, a reason for believing that Christianity is true. E por isso precisamos estar prontos para dar uma resposta porque nós cremos em Deus. We can't all become William Lane Craig. Então, não vamos todos tornar este filósofo cristão, William A. Craig. But all of us can spend some time in our lives learning how to respond to people's questions and objections. Mas podemos dedicar um tempo das nossas vidas para desenvolver respostas para as perguntas que o mundo nos dá. And doing it, as this verse says, with gentleness and reverence. E no versículo 16, eu não li isso, mas Not in anger or hostility. o versículo fala do jeito que precisamos fazer isso. 16. Doing it because we love other people. Então, a gente precisa fazer pelo amor de outras pessoas. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conversando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo. Let me finish by telling you the story today of a young lady called Jordan Monge. Eu vou concluir hoje com uma história de uma menina chamada Jordan. Jordan was born and raised in California, in the United States. Ela nasceu e foi criada no estado de Califórnia. And from a very young age, she was a skeptic of the Bible and of Christianity. E desde pequeno ela foi cética. At the age of 4, her mother found her at a party arguing with another boy and saying, "How do you know the Bible is true?" Então, quando a Jordan tinha 4 anos, a mãe dela encontrou ela lá na escola, brigando com outro menino, e o menino ela perguntou para o menino, como você sabe que Deus existe, que Ele é real?
In middle school, her atheism was so well known amongst her friends that one of the boys in the school threatened to go to her house and shoot all the atheists. Então, no fundamental, a fama dela foi tão forte que um menino da classe dela falou: eu vou na sua casa, eu vou atirar em todos os ateus na sua casa. And then in high school, her Christian friends were afraid to talk to her. No ensino médio, os alunos, os amigos dela, tinham medo de falar com ela. They were afraid to present their arguments for God, for Christianity, because they knew she would just destroy all their arguments. Então, eles tinham medo de conversar com ela e apresentar os argumentos sobre o cristianismo, porque eles sabiam que ela ia destruir todos os argumentos deles. She was a convinced atheist. Ela foi um ateu convencido. And nobody had any good answers to her questions or objections. E ninguém tinha respostas certas para as perguntas, as dúvidas dela. All of that changed, though, when she got accepted to university. Mas tudo isso mudou quando ela entrou na universidade. She must have been a smart young lady because she got accepted to Harvard University in Boston, the Harvard. Ela foi uma menina muito esperta, inteligente, porque ela foi aceita na Universidade Harvard. It was at Harvard that she met another student, a young man named John Joseph Porter. Lá na Harvard, ela encontrou um aluno chamado John Joseph Porter. John Joseph Porter. He was also a student at Harvard. Ele foi um aluno lá na Harvard. And he had taken the time to study Christian apologetics. E ele tinha separado o tempo para estudar apologética. When she asked him questions, he was ready to give a good answer. Então, quando a Jordan perguntou para ele estava pronto para dar uma resposta. This was a new thing for her. Isso foi uma novidade para ela. But she was intrigued. Mas ela ficou surpresa. So she began talking with him many hours, late into the night. Então, eles conversaram muito até altas horas. And when they weren't together, they would talk and dialogue more through email. Então, quando eles não estavam juntos, eles conversaram por e-mail. She thought that Christianity didn't make sense. Ela pensou que o cristianismo não fizesse sentido. But things are not always as they seem. Mas as coisas não são como parecem. She even took a course at Harvard and learned of the rich intellectual tradition of Christianity. Então, ela fez um curso lá na Harvard sobre cristianismo e a história rica de cristianismo. She learned of some of the great Christian thinkers of the past. Ela aprendeu sobre os intelectuais cristãos no passado. Of Augustine. Agostinho. Of Aquinas. Of René Descartes. Of William Lane Craig. Of Alvin Plantinga. Of C.S. Lewis. And she realized that Christianity had a lot more going for it. E ela percebeu que realmente cristianismo fez sentido. One day, she read the Bible. She read the book of John. She read the story of Jesus' death and resurrection. And it so moved her that she cried. Um dia ela leu o livro de João, a história de Jesus e a morte dele. E essa história, realmente, ela ficou comovida. God was working in her life. Deus estava trabalhando na vida dela. But she was not ready to change her mind quickly. Mas ela não estava pronta para mudar de ideia. She was a critical thinker and she wasn't going to get brainwashed quickly and easily. Ela usou muito pensamento crítico e ela não queria ter cérebro lavado. So she read books critical of Christianity and also books in favor of it. Então, ela leu muitos livros contra o cristianismo e em favor. Eventually, after many months of studying and of learning, she decided to become a Christian. Eventualmente, depois de muitos meses de estudo,
ela se converteu. And she was baptized on Easter Sunday in 2009. E ela foi batizada no domingo de Páscoa em 2009. And this is what she says about her decision. E ela disse isso sobre decisão. I cannot say for certain where the journey ends, Eu não tenho certeza onde essa jornada termina. but I've committed to follow the way of Christ wherever it may lead. Mas eu estou comprometido a seguir essa jornada de Cristo aonde que for. When confronted with the overwhelming body of evidence I encountered, Quando enfrentada com muitas evidências que eu encontrei, when facing down the living God, quando eu encarei realmente o Deus vivo, it was the only rational course of action. essa decisão foi a única racional. Are you ready to give an answer? Você está pronto para dar uma resposta? If you are not, I pray that today will be the day that you begin to get ready. Se não, eu oro que hoje seja o dia em que você fica pronto. Thank you. Muito obrigado.